Olá, meu nome é Júlia Vieira e meu PIBIC foi sobre equações diferenciais parciais e problemas de fenômeno de transporte. O trabalho foi desenvolvido sob a orientação do professor doutor Ginaldo Isaac Barbosa. As equações Navier-Stokes são um conjunto de equações diferenciais parciais que descrevem o movimento dos fluidos. Elas são essenciais para a compreensão e modelagem do comportamento de líquidos e gases, podendo prever seu movimento em uma variedade de cenários. Essas equações relacionam velocidade, espaço, tempo, viscosidade, pressão, densidade e gravidade para descrever o comportamento de um fluido. Nesse contexto, o tipo de escoamento que foi estudado nessa pesquisa foi o escoamento livre, que se trata de um escoamento que apresenta uma superfície submetida à pressão atmosférica. Devido à complexidade das equações diferenciais parciais, muitos problemas de fenômeno de transporte não podem ser resolvidos analiticamente, e em certos casos, nem mesmo numericamente. O escoamento livre, por exemplo, apresenta desafios significativos devido a fatores como variabilidade temporal e o atrito nas paredes do canal. Dessa forma, para que o perfil de velocidade de um escoamento livre seja encontrado a partir das equações Navier-Stokes, é necessário estabelecer algumas condições ao problema, de modo que as expressões possam ser simplificadas. Baseado nisso, a pesquisa tem como objetivo propor e solucionar a equação Navier-Stokes para um problema de escoamento livre. E para isso é necessário formular uma situação-problema representativa do escoamento, discretizar o domínio do problema e utilizar o método das diferenças finitas. E, por fim, implementar um código para solucionar a equação. A metodologia empregada no trabalho se deu inicialmente através do estudo de bibliografia voltada à modelagem, com o livro Modelagem Matemática, seguido da revisão da literatura especializada em fenômenos de transporte e hidráulica, que tratam sobre escoamentos livres e equações Navier-Stokes. Por fim, a equação foi solucionada através da técnica de diferenças finitas por meio da linguagem de programação Python, com apoio da bibliografia relacionada à análise numérica e às equações diferenciais parciais. As equações Navier-Stokes são representadas pelo seguinte conjunto de equações, em que U, V e W são os componentes do vetor velocidade na direção longitudinal, vertical e transversal, respectivamente, enquanto Gx, Gy e Gz são os componentes do vetor aceleração da gravidade na direção longitudinal, vertical e transversal, respectivamente. Note que as componentes do vetor velocidade podem variar em relação ao espaço e ao tempo. Segundo Batista, um canal de declividade menor que 10% permite desprezar efeitos da aceleração da gravidade no sentido do escoamento e transversalmente, restando apenas efeitos da gravidade no sentido vertical. Nesse caso, a velocidade longitudinal não varia ao longo do tempo, bem como a pressão varia apenas em relação à profundidade. Assim, assumindo escoamento livre de declividade muito pequena em regime laminar, a equação Navier-Stokes é simplificada para a equação destacada, que significa que a soma das segundas derivadas da componente U em relação a y e a z é igual a zero. Baseado nas considerações feitas anteriormente, podemos propor uma situação-problema. Nesse sentido, foi considerado um escoamento livre em um canal de declividade menor que 10% e geometria retangular de largura 4 e profundidade 2, como pode ser visto na seção transversal no canto inferior direito. Assume-se também que a velocidade na superfície livre obedece à função v igual a menos 0,05 vezes z vezes z menos 40, que representa uma parábola. A função da velocidade na superfície foi estimada com base no fato de que a velocidade do fluido é nula nas paredes dos canais, em virtude da ação do atrito, e é máxima no ponto mais distante das portas. Para solucionar nossa equação através do método das diferenças finitas, precisamos inicialmente discretizar o domínio. Nesse caso, uma vez que o objetivo desse trabalho é mapear a velocidade longitudinal em uma seção transversal, o domínio do problema é a própria seção. Assim, cobriremos a região por uma malha que divide o eixo y em 20 partes iguais e o eixo z em 40 partes iguais, representando um k igual a 0,1 para o eixo das ordenadas e um passo h igual a 0,1 para o eixo z.
partir disso, é possível aproximar as derivadas por diferenças finitas e aplicar essas aproximações na equação a ser solucionada. Dessa forma, é gerado o sistema de equações em destaque no canto inferior. O trabalho teve como resultado, em primeiro lugar, o sistema de equações a ser solucionado. O sistema pode ser representado em notação matricial como uma matriz dos coeficientes A, multiplicada pelo vetor U, sendo igual a um vetor resultante R. Aplicando as condições de contorno do problema, geramos os seguintes valores para o vetor U, o vetor resultado R e as matrizes do coeficiente A, podendo então o problema ser resolvido através da linguagem de programação. Assim, foi possível elaborar o código para solucionar o sistema de equações. Com a entrada dos dados do problema, como profundidade, largura, passos e funções que representam a superfície livre, o problema tem como saída uma matriz que representa o valor da velocidade em cada ponto da malha discretizada. Por fim, ainda através do Python, mais precisamente através da biblioteca Matplotlib, foi possível gerar o gráfico bidimensional, que representa o perfil longitudinal da variação de velocidade através da seção transversal de escoamento, e uma visualização tridimensional do comportamento da velocidade ao longo da seção transversal. A partir desses gráficos, é possível visualizar que quanto mais afastados da borda inferiores e laterais, a velocidade é máxima, enquanto nas bordas a velocidade é nula. Como esperado, os gráficos representam o perfil de velocidade da situação problema proposta, respeitando devidamente a presença de atrito nas bordas molhadas, revelando a modelagem adequada. Além disso, a representação gráfica facilitou a visualização detalhada do perfil de velocidade em relação à seção transversal de escoamento, contribuindo para uma compreensão mais clara dos resultados obtidos. Vale ressaltar que a determinação das condições do problema resultou em uma abordagem menos complexa das equações de Navier-Stokes, viabilizando a modelagem do comportamento da velocidade na malha previamente discretizada. É importante destacar também que a necessidade de impor certas condições ao problema torna a solução menos orgânica e o afasta de uma situação real. Nesse sentido, com base no conhecimento adquirido nesse ciclo, pretende-se, numa próxima etapa, dar um passo além nesse tipo de problema, analisando, por exemplo, simulações de escoamentos em canais naturais. Os resultados desse trabalho foram submetidos e aprovados para exposição em formato de pôster na Semana Nacional de Iniciação Científica da CBM, bem como no Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. No entanto, por questões financeiras, a pesquisa foi apresentada somente no Cinemac, no mês de setembro, em Porto de Galinhas, Pernambuco. Foi possível observar também a praticidade que a interdisciplinaridade proporcionou à modelagem do problema proposto. A integração de conceitos de modelagem, fenômenos de transporte, hidráulica, álgebra linear e métodos numéricos permitiu uma solução eficaz. E aqui estão as referências utilizadas ao longo do trabalho. Obrigada!